Você conhece todos os exemplos que a Igreja de Jerusalém deixou para a igreja atual? Se você não sabe, vamos aprender agora na IBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 2 dos adultos, que tem como tema a Igreja de Jerusalém, modelo a ser seguido. O texto áureo está em Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Verdade prática. A Igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, está em Atos 2, 37 ao 41, e também do 42 ao 47, Atos 2, 42 ao 47. Objetivos da lição: explicar os fundamentos da Igreja de Jerusalém. Veremos qual é o fundamento da igreja. 2. Reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã. São práticas e ordenanças que jamais devemos deixar de observar. 3. Aplicar, não só observar, mas cumprir. 3. Aplicar os princípios da Igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração. Questionário: qual a expressão bíblica que diz muito sobre o processo de discipulado da Igreja de Jerusalém? Tem uma expressão. 2. O que significa a palavra grega koinonia, mencionada no texto em referência à Igreja de Jerusalém? 3. Como o batismo era visto na Igreja de Jerusalém? 4. O que Donald Gee diz a respeito da ceia do Senhor? 5. O que a igreja pode fazer para se tornar relevante? Introdução. Por ser a igreja-mãe, Jerusalém tornou-se ou torna-se o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A Igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. A igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornam ou que se tornaram padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Existe sim um padrão. É lógico que nós não estamos falando aqui de costumes, nós estamos falando de princípios embasados nos mandamentos do Senhor Jesus. Se você já gostou dessa introdução, eu te convido, você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no meu canal. Todos que se inscrevem no meu canal me ajudam a fazer a obra missionária. Os recursos que nós canalizamos aqui do YouTube, nós destinamos para a obra missionária. Temos famílias no campo e ajudamos projetos em várias partes do mundo. Se você deseja evangelizar na internet, basta dar um ok nesse vídeo. O próprio YouTube vai divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então, ajude a divulgar a palavra de Deus. Não lhe custa nada. Se você gosta, se te faz bem, se lhe ajuda esse conteúdo aqui, é o mínimo que eu peço. Deixa o ok nesse vídeo e também se inscreva no canal. Vamos fazer a nossa oração para que Deus abençoe esta aula. Ore comigo. No final desse vídeo, nós fazemos sempre uma oração por milagres e curas divinas. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder estudar mais uma vez a Tua palavra. E pedimos a iluminação do Teu Espírito e que todo o conteúdo estudado nesta lição
possa frutificar na vida de todo aquele que assistir esta videoaula. Abençoe os inscritos no canal, todos os membros dos grupos do WhatsApp, da comunidade ACAT, e abençoa todos os assinantes da ACATFlix e aqueles que adquirem os nossos materiais. Abençoe os irmãos, os pastores, os professores e alunos no Brasil e no mundo. É a minha intercessão, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, papel e caneta na mão. Antes, não esqueça, viu? Você está assistindo essa aula antes de terça-feira, eu estou gravando antes, a gente sempre disponibiliza antes essa videoaula. Terça-feira, dia 8 de julho, às 20 horas, nós temos o nosso workshop gratuito de oratória. Então, você quer aprender a exercitar o dom que você recebeu da parte de Deus para pregar e ensinar a palavra? Então, você precisa estudar sobre oratória. Então, nós vamos fazer um workshop gratuito dia 8. Você pode participar e haverá certificado. O link está na descrição desse vídeo ou o QR Code está na tela. E você deseja ser um professor que tem autoridade para ensinar a escola bíblica dominical, as lições? Então você precisa adquirir os slides pedagógicos da EBD. Faça como mais de 2.000 professores no Brasil e no mundo estão fazendo, usando os nossos slides. É muito baratinho, R$ 2,50 por semana, R$ 10 por mês, tem o plano anual. Deixe de tomar um refrigerante por mês e você poderá adquirir os slides pedagógicos da EBD para se tornar uma autoridade no ensino da escola bíblica dominical e ver a tua classe de alunos aumentar. Vem comigo, uma igreja com sólidos alicerces. Primeiro tópico, uma igreja com fundamento doutrinário. Lembrando, irmãos, que a gente sempre disponibiliza materiais gratuitos lá nos grupos do WhatsApp, viu? Entra na comunidade ACAT, o link está na descrição desse vídeo. Você vai abrir os nossos banners de acesso aos nossos materiais, está escrito lá, comunidade ACAT. Só clica ali, preenche os teus dados bem simples ali, o telefone, o e-mail, teu nome, e você já entra dentro do grupo. É silencioso, você não fica recebendo mensagem toda hora, e você vai receber leitura diária com explicação no grego ou no hebraico. Você vai receber subsídio, que é o resumo da lição em PDF, para você entender bem a lição. Você recebe vídeos profissionais para divulgar a EBD e banners profissionais para divulgar a EBD nos teus grupos. Então, não perca tempo, receba esses materiais gratuitos. Vamos lá, uma igreja com fundamento doutrinário. Vejamos as provas bíblicas de que havia muito ensino. Atenção, pastores, professores, alunos. Igreja que não ensina não é genuinamente uma igreja iniciada pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Tem que ter ensino da palavra de Deus. Vejamos as provas bíblicas de que havia muito ensino da palavra de Deus na igreja em Jerusalém. Letra A. Lucas deixou claro que antes do Senhor Jesus subir aos céus, ele deu mandamentos. Opa! Então a igreja não ficou assim para servir a Deus de qualquer maneira? Não, ela recebeu mandamentos. E nós vamos ver que mandamentos eram esses. Recebeu mandamentos pelo Espírito Santo, que é o mentor da igreja, né? Ele ajudou o Senhor Jesus e ficou com a igreja. E esses mandamentos deveriam ser passados adiante pelos apóstolos, pois estes ficaram responsáveis por fazerem discípulos para o Senhor Jesus. Confere lá Atos 1 e 2. Jesus deixou mandamentos para a igreja, para os apóstolos. E Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse: ensine, façam discípulos e ensine eles a guardarem tudo que eu vos tenho ordenado. Então a igreja recebe mandamentos e ela precisa ensinar esses mandamentos. Portanto, igreja que não tem ensino da palavra de Deus, dos mandamentos que o Senhor Jesus deixou, ela não é uma igreja genuinamente levantada por Deus. Letra B. O médico Lucas registrou ainda que a liderança da igreja, atenção, professores, pastores, alunos, membros, a liderança da igreja de Deus, tá? Ela precisa se comprometer com o ensino da palavra de Deus e perseverar em obedecer este ensino. Preste atenção, vou repetir. O médico Lucas registrou ainda que a liderança da igreja ela se comprometeu com o ensino da palavra de Deus
E a igreja perseverava em obedecer ao ensino dos apóstolos. Ou seja, eles receberam a missão de ensinar, se comprometeram, fizeram, cumpriram, ensinaram. Quem recebeu o ensino deu sequência. Quando a Bíblia diz perseveravam, eles abraçaram esta causa de aprender e ensinar também. E a igreja genuína de Jesus Cristo, ela se compromete com o ensino da palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu recebi inúmeras vezes pessoas no gabinete pastoral. Para quem não sabe, eu pastoreei igrejas 10 anos. E eu ainda hoje atendo na nossa igreja sede, que toda segunda-feira eu faço atendimento pastoral à tarde. Inúmeras pessoas me procuram dizendo: pastor, eu fui fazer uma visita em determinado ministério e é só orações e revelações e pedir dinheiro. E teve uma pessoa lá que revelou que Deus ia me dar um dinheiro e eu precisava construir a igreja para ele, precisava ajudar. E aí eu tinha uma causa na justiça, eu recebi, aquele pastor ficava indo lá em casa, ele dizia que não, Deus revelou, você tem que ajudar, e começava a me obrigar, pastor, a pedir dinheiro. E eu disse: não, meu filho, saia fora, não frequente mais esse lugar, são charlatões, não tem ensino da palavra de Deus, ficam te constrangendo. Pastor, vão lá em casa e ficam me dizendo: foi Deus que revelou, eu tenho que dar. Olha, irmãos, da onde isso vai ser a postura de um homem de Deus? Então tem um monte de igrejas abertas por aí que não tem ensino. O meu irmão, escute Brasil, escute mundo, escute. O meu irmão é funcionário público, numa cidade aqui da Serra Catarinense. E ele, ali nessa cidade, tem uma barragem, que uma grande empresa construiu uma barragem, então veio gente do Brasil inteiro trabalhar nessa barragem ali. E ele disse que um homem estava trabalhando na barragem e este homem disse assim: eu queria dinheiro para vir aqui trabalhar nessa obra e eu não tinha como sair do norte do Brasil para vir para cá para poder trabalhar aqui. Então o que eu fiz? Eu aluguei uma sala lá na minha cidade, lá no norte, aluguei uma sala dizendo que eu era pastor. E aí eu disse: olha, eu vou pagar, assim que virar um mês eu pago. E eu fiz ali 3 cultos por semana, reuni as pessoas e tal, e disse: olha, Deus manda fazer os envelopes, Deus manda dizer para você isso e aquilo e tal, você tem que fazer um voto e tal. E ele disse que levantou uma grande quantia em dinheiro, e aí anoiteceu e não amanheceu. Pegou o ônibus e saiu da cidade. Ele abriu uma igreja só para arrecadar dinheiro. Tem um monte de igrejas por aí abertas por homens malignos, que a intenção é só arrecadar dinheiro. Tem ministérios sérios? Existe. Eu sempre oro: Deus, dirige as ovelhas a irem para ministérios comprometidos com a salvação, comprometidos com a mensagem da cruz e não do cruzeiro, e que as pessoas possam aprender genuinamente a palavra de Deus. E aqui os apóstolos estavam comprometidos, receberam a missão do Senhor Jesus e eles mesmos se comprometeram. Abra comigo lá Atos capítulo 2, versículo 42. Olha o que diz a Bíblia, para você ver que eles estavam comprometidos com o ensino. E igreja que não tem compromisso com o ensino, ela não é uma igreja levantada pelo Senhor Jesus. E perseveravam na doutrina, no ensino. Tinha ensino, eles ensinavam a palavra de Deus. É tanto que, abra lá Atos capítulo 6, versículo 4, surgiu as necessidades na área da assistência social. Os apóstolos disseram: não, nós precisamos arrumar pessoas para cuidar dessa obra e não é correto deixarmos de trabalhar o ensino da palavra de Deus. Olha o que eles disseram, versículo 4: nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nós vamos ficar consagrados. Tem até a tradução que diz: não é correto deixarmos de ensinar. Nós temos que ficar trabalhando o ensino da palavra de Deus. Então, aqui está a prova que a igreja tinha um fundamento doutrinário. A base de toda a igreja é o ensino responsável, saudável da palavra de Deus. E a igreja de Jerusalém nos deixou este exemplo. 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2 e 42. Letra A e letra B.
A doutrina dos apóstolos tinha por objetivo fazer a igreja viver em união. Atenção, pastores, alunos, professores, membros. Vamos ver aqui o objetivo deste ensino dos apóstolos. Eles ensinavam e tinham um objetivo. E a Bíblia é clara em mostrar esses objetivos. Primeiro, viver em união. Igreja que não prega união. Mas essa união, irmãos, não é só estar reunidos no culto. É o convívio. Pastor visitando as ovelhas, os membros cuidando uns dos outros. É uma comunidade cristã. É uma cultura de amor, onde as pessoas extra culto, extra igreja, saem para fora das quatro paredes para cuidarem uns dos outros. Tá? Existem inúmeros pastores pelo mundo afora e membros não estão nem aí com as necessidades, com a vida espiritual, com os problemas que surgem na caminhada cristã e não quero nem saber, só quero estar ali reunidos. Uma vez eu vi o pastor saudoso, pastor Cezino Bernardino, e ele disse assim: Deus não chamou pastores para ficarem só atrás das mesas em seus gabinetes. Não, os pastores, como diz a Bíblia, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Precisa ter convívio além das quatro paredes. E a doutrina dos apóstolos tinha por objetivo fazer a igreja viver em união, literalmente. Segundo, praticar a caridade fraternal. O objetivo do ensino dos apóstolos era a igreja viver em união e esta praticar a caridade fraternal, ou seja, cuidarem uns dos outros. Então o relacionamento se estende além dos cultos. Lucas registrou que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Está lá em Atos 2:44. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Teve um rapaz, quando eu estava pastoreando um bairro aqui da minha cidade, ele disse: pastor, eu vim visitar a igreja aqui e percebi que o senhor fala aqui que reúne os obreiros e estão sempre visitando os membros, visitando os enfermos, visitando as pessoas que estão fracas na fé. Eu disse: sim, é bíblico, é o dever do pastor, cuidar do estado das ovelhas, procurar conhecer o estado das suas ovelhas. E ele disse: mas eu frequento um ministério que os pastores dizem assim: não, é responsabilidade do cristão ir à igreja e não ficar dependendo de visita. Espera aí, eu até concordo que a vida espiritual ela não pode depender exclusivamente só de visita. Concordo. Mas o que não pode também é nunca o pastor ir conhecer o estado da sua ovelha. E ele disse: não, pastor, não, lá literalmente eles ensinam isso. Não, nós não visitamos. O crente tem que ter saúde espiritual, depende dele. E sabe qual é o texto que eles usam, pastor? De qual? Cada um dará conta de si no juízo. Pelo amor de Deus. Aí inverteu todo o ensinamento, todo o princípio de relacionamento, de convívio, de união, de fraternidade. E eles ensinam: cada um vai ter que dar conta de si no juízo, então nós não temos que estar indo visitar ninguém. Essas foram as palavras desse membro que frequentava esse ministério. Os membros têm que vir aqui e cada um tem que cuidar da sua saúde espiritual, pelo amor de Deus. Isso é desculpa, irmãos. São homens que não querem trabalhar. São homens que não querem realmente se dedicar. Não quer exercer o ministério pastoral? Vá fazer outra coisa. Vá fazer outra coisa. Vá ser empresário, vá ser professor em outra área, vá ser médico, vá ser advogado, vá ser qualquer coisa. Mas a pessoa abraçou o chamado que Deus... Se Deus chamou, a pessoa realmente entende e abraça. Mas alguns por aí... até tem uma frase que o pastor Gesiel Gomes ele fala, né? Os diplomas não são válidos? São por causa da chamada e não para a chamada. Tem pessoas que não têm chamada e querem entrar. E esses entram e se tornam, infelizmente, diretores e não pastores. Então nós tem que ter convívio, tem que procurar estar lutando para verdadeiramente viver a união e a fraternidade e a caridade fraternal. Lucas registrou que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Isso prova qual era a base
da doutrina dos apóstolos e que a igreja perseverava em, de fato, viver essa doutrina. A Bíblia é clara. Abra lá Atos 2:44. Olha o que diz o texto. Atos 2:44. Leia comigo. E todos os que criam estavam juntos. Ah, pastor, mas estavam no culto. Opa! E tinham tudo em comum. O relacionamento saía para fora das quatro paredes. Aqui não envolve só o culto, envolve o viver diário. Então, eles lutavam para estarem unidos. Irmãos, eu coloquei uma expressão aqui, que é própria minha, tá? Uma conclusão doutrinária e teológica que eu mesmo, o Espírito Santo me deu. E ali surgiu, venha mais para frente que eu vou falar para você. Uma igreja, venha comigo. A palavra perseveravam vem do grego proskarterio, que significa permanecer o tempo todo. O ensino de Jesus, de a igreja viver unida, que ele falou lá na oração sacerdotal em João 17:21, que todos sejam um, aí você vai entender a base da doutrina dos apóstolos. Eles lutavam para que eles fossem unidos. O ensino de Jesus e a igreja viver unida, conforme João 17:21, foi abraçado por todos os discípulos e estes decidiram, literalmente, viverem unidos. Venha comigo, Atos 2:46. Olha o que diz o texto. E perseveravam todos os dias, unânimes no templo, não era só no culto, e repartindo pão de casa em casa. Oh, meu Deus do céu! Eles iam celebrar as conquistas, eles iam aprender, estudar a palavra, eles iam se reunir para ver o agir dos dons do Espírito, a pregação evangelística, o anúncio do Evangelho, e depois continuavam unidos no convívio diário, partindo pão de casa em casa, se ajudando, crescendo em comunhão. Versículo 46. De casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aleluia! Esta é a vontade de Deus e a doutrina dos apóstolos. União, anote essa frase. Qual era a base da doutrina dos apóstolos, pastor Rodrigo? Qual era o objetivo? Anote aí. União e caridade fraternal. Estavam unidos nos cultos e também no viver diário. 3. Uma igreja relacional e piedosa. Letra A e letra B. Nós estamos vendo aqui, irmãos, as bases da doutrina dos apóstolos. A essência, o princípio, os objetivos da mensagem entre os irmãos, do evangelho entre os irmãos. União, amor fraternal. Letra A. Sim, os cristãos primitivos se encontravam todos os dias. Sim. Se encontravam todos os dias? Sim. Tanto no templo como de casa em casa. O significado da palavra koinonia, traduzida como comunhão, expressa literalmente, anote aí, convivência diária. Esse é o significado da palavra koinonia, convivência diária. O que é isso? Atenção, anote essa expressão, uma expressão que o Espírito Santo me deu. Letra B. A igreja primitiva inaugura a cultura cristã. É uma outra cultura, baseada no amor e no convívio diário. Eles estavam, irmãos, vivendo na cultura romana, na cultura grega e na cultura judaica. Então eles tinham afazeres, que eram afazeres originados da cultura romana, originados da cultura grega, originados da cultura judaica. Aí eles se convertem a Cristo. Agora eles têm uma nova postura, uma outra conduta. E eles agora vão procurar pessoas. Opa, tem quase 3.000 pessoas aqui que nós queremos viver para Deus, para Cristo. Então agora nós mudamos o nosso comportamento. Tem que mudar também os nossos pensamentos, nossas atitudes, também mudar as nossas amizades e mudar o nosso ciclo de relacionamento e também os lugares onde costumamos frequentar.
Nós queremos agora estarmos juntos, estarmos estudando a palavra, estarmos em oração, estarmos cultuando. É uma outra cultura que estava nascendo ali. E eles decidiram estar junto com esses irmãos, os cristãos, para implantar na sociedade greco-romana e judaica a cultura dos cristãos. Estarem unidos no amor fraternal, ajudando uns aos outros, cuidando uns aos outros e também cultuando e adorando a Deus. Surge uma outra. A igreja de Jerusalém, ela cria, na verdade não foi ela que criou, mas ela começou a praticar um novo estilo cultural de vida dado pelo Espírito Santo. E aí então chamou a atenção da sociedade. E é isso, meus irmãos. Aonde a tua igreja está, no teu bairro, a comunidade tem que ver que é uma outra cultura. Que vocês não andem... O problema é o crente estar lá na igreja e também estar lá entre os ímpios, no carnaval, nos bailão. Não há diferença nenhuma. Quando que o ímpio vai sentir necessidade de se aproximar se todo mundo vive igual? Não. Quando ele sentir necessidade de pensar em Deus, de querer Deus, e todo mundo vai sentir, porque chega um momento que a alma cansa, ele vai ver, não, existe um povo diferente, um povo alegre, que não se mistura, no sentido de não andar envolvido com práticas vulgares, práticas perniciosas, práticas maléficas, que destrói. Não, existe uma pessoa, um grupo diferente aqui na nossa sociedade. E esse grupo é quem? São os evangélicos, são os cristãos. Estão sempre unidos, num viver saudável, numa conduta saudável, numa postura saudável, cuidando de suas famílias, cuidando uns dos outros. Isso chama a atenção da sociedade. E eles entendem, é uma outra cultura junto à nossa comunidade. E eles vão se aproximar, vão sentir desejo de se aproximar. A igreja primitiva inaugura a cultura cristã. O que é cultura, irmãos? Anote aí. Coletividade de hábitos. Eles tinham outros hábitos. Eles cuidavam da família, eles cuidavam uns dos outros, eles cultuavam a Deus com alegria. Que coisa maravilhosa, irmãos, é viver dessa forma. Com esperança do reino de Deus se manifestar mais e mais na face dessa terra. Com esperança de vivermos definitivamente, exclusivamente só o reino de Deus. Com essa esperança. E a igreja inaugura essa cultura. Uma igreja relacional e piedosa. Ela inaugurou a cultura cristã. Um novo modelo de vida no meio da cultura greco-romana e também judaica. Assim tem que ser a igreja nos dias de hoje. Nós temos aí a cultura brasileira, a cultura do carnaval, a cultura dos jogos, a cultura da sensualidade, a cultura da vulgaridade, a cultura dos palavrões, a cultura do jeitinho brasileiro, a cultura do quem pode mais chora menos, a cultura do logro, da mentira, a cultura da agressividade, a cultura de uma série de coisas. Um monte de coletividade de hábitos, todos contrários à vontade de Deus. Nós, como igreja, aonde você está, no teu bairro, os irmãos têm que estar unidos para fazerem com que a cultura do amor, a cultura da união, seja percebida na comunidade onde você está inserido. E pode ter certeza que vai chegar um momento que as pessoas que não servem a Deus, eles vão estar com sede na alma. Eles vão estar observando, poxa, mas ali tem um povo diferente, com brilho nos olhos, que são alegres, que cuidam da família, que cuidam da saúde, que têm esperança na vida eterna, que são responsáveis, que são honestos, são sinceros, não andam num comportamento agressivo, num comportamento envolvido aos vícios destrutivos. Não, é diferente aquele povo. Eles representam Deus. Eu preciso de Deus. E eles vão querer se aproximar. E muito, muito, muito o Espírito Santo vai fazer se aproximar da igreja para aceitarem a Jesus. Quando eles perceberem, esse povo representa Deus.
Aleluia. Visão geral. A igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, tinha compromisso com o ensino, e os apóstolos envolvidos nisso, a igreja também se comprometeu. Tinha comunhão e também oração. Isso fazia dela uma igreja piedosa. Lembrando, irmãos, que a oração, ela é um dever de todos. A oração é a força motriz do fortalecimento da comunhão da nossa alma com o Senhor, do relacionamento com Deus. Então, os irmãos, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina e também se consagraram a estarem estudando a palavra e sempre em oração. Pedro e os apóstolos deram testemunho. Nós vamos consagrar nossa vida ao ensino e à oração. Então, irmãos, lembrando que quando eles se reuniam na igreja, uma das coisas que não podia faltar na igreja, oração. Por quê? Porque Jesus disse, a minha casa será, ele usa aqui um termo apontando a continuidade futura das reuniões na igreja, no templo. E ele diz, será. Ele está dizendo, haverá continuidade nisso. Casa de oração. Então tem que ter oração. Eu costumo dizer, irmãos, igreja que não tem oração, ela está se transformando em clube. Tome cuidado. Chegou na igreja, se você tem algum problema de saúde, é até compreensível, não conseguir dobrar o joelho, um problema na coluna. Senta ali, faz oração sentadinho, Deus entende. Agora, se você pode, se prostre diante de Deus. A palavra adorar no grego, ela tem a expressão proskínio, prostrar-se. Quando você lê na Bíblia, chegou diante do Senhor Jesus e o adorou, está escrito lá no original, prostrou-se. Porque uma pessoa que se prostra diante de Deus, ela tem que curvar o coração primeiro. Então ela chega na igreja, casa de oração, e se curva, adora o Senhor. Dobra o joelho na presença de Deus e ora. Ora pela igreja, por si próprio, pela família, pela comunidade. Faz uma oração, intercede. Busca a Deus. Tem que ter oração na igreja. Igreja que não tem oração está se transformando em clube. Tome cuidado com isso. 2. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Primeiro, o batismo. Vamos entender algo sobre o batismo. Muito importante aqui. Muito importante. Redobre a tua atenção. Eu até acho que a lição eles poderiam ter colocado algo que eu coloquei aqui. Deveria ter posto. Isso aqui é muito polêmico. Tem um monte de pessoas por aí que ficam questionando a questão da fórmula de praticar o batismo. E eu acho que era uma grande oportunidade aqui de reforçar a fórmula que o Senhor Jesus ordenou. Mas vem comigo. Letra A, B e C. No primeiro sermão de Pedro, ele cumpriu o mandamento do Senhor Jesus e ensinou que todos os que crescem fossem batizados para cumprir esse mandamento. Atos 2:38, você vê Pedro ensinando. Ok. E o que ele ensina? Pedro lhes respondeu, arrependam-se. Olha aqui, irmãos, tem um monte de gente por aí dizendo que não, para se batizar não precisa abandonar pecado. A Bíblia nunca ensinou isso. João Batista antes, mas João batizava todo mundo, mas ele dizia antes, arrependei-vos e convertei-vos. Tem que ter mudança, tem que ter abandono de práticas que desagradam a Deus. Então não podemos abrir mão desse princípio, igreja. Atenção, está entrando sutilmente, sorrateiramente essa ideia entre os cristãos. Pode batizar qualquer um, que a Bíblia não ensina com clareza. Ensina sim, senhor. Antes de batizar, sempre é mencionado, arrependam-se. O que é arrependimento? Metanoia. Dê meia volta, mude o estilo de vida. Abandone a prática do pecado. Mude, tem que ter mudança. Se arrepender do quê? Dos pecados, das coisas que desagradam a Deus. Então, irmãos, não era feito um discipulado aprofundado, de dias. Não, eles eram direto. Eles entendiam muito bem essa palavra. Arrependam-se. Opa, eu tenho que mudar, eu tenho que abandonar. Lógico que eu tenho que abandonar. Eles decidiam. Eles iam para o batismo decidido a mudarem. Por isso que não tem um tratado doutrinário de 3, 4 páginas explicando que tem que se arrepender, que tem que... Não, eles eram direto, irmãos.
Tem pessoas por aí querendo justificar e daí dizem, não tem uma doutrina bem especificada, e aí pode batizar do jeito que... Aqui em Lages, na minha cidade, tem um ministério que eles pegam as pessoas e convidam na calçada. Oi, hoje tem batismo aqui, ó, quer se batizar? Qualquer um pode entrar e se batizar. Isso é antibíblico, irmãos. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aqui eu já vou explicar que ele está dizendo que era para diferenciar o batismo de João e o batismo de Jesus Cristo. E quando ele diz em nome de Jesus, ele está dizendo cumpram a vontade de Jesus. Mas não era o batismo ainda, era só o ensino. Porque no ato do batismo, Jesus recomendou a ordem bem clara de como fazer o batismo. Já vou explicar aqui, então não pode confundir. Batizando em nome de Jesus ou para cumprir a vontade do Senhor, para remissão dos pecados. Olha aqui, vai remir os pecados, que graça tem alguém descer as águas do batismo e continuar pecando? É que é um absurdo, irmãos. Não. O grande fator aqui que leva a pessoa a se batizar é abandonar o pecado. Para remir os pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Letra B. Por ser o batismo em águas uma prática cristã pública, essa prática se tornou um dos maiores símbolos da Igreja de Cristo, conforme Atos 8, 36 e 38. Então, quando alguém se aproximava para crer, para decidir obedecer o Evangelho do Senhor Jesus, o batismo já era imediato. A pessoa era batizada, porque não tem como se batizar, né? Tem que ser batizado. Baptizo. Imersão. A pessoa era mergulhada na água para fazer publicamente o símbolo de sepultamento. O batismo é símbolo de sepultamento. Paulo diz, sepultados com Cristo pelo batismo. Então a pessoa fazia o símbolo publicamente. Jesus diz, toda justiça tem que se cumprir. Eu, inclusive, toda a carne tem que dar esse testemunho, se tiver condições, né? Nós sabemos que o ladrão da cruz não deu tempo de se batizar, aí a salvação não depende exclusivamente do batismo. Porém, o salvo, que entende isso e tem condições, precisa cumprir esse mandamento. É um mandamento que tem que ser cumprido. O próprio Jesus, com todas as condições, diz, deixa João, para que se cumpra toda a justiça. O que significa se cumpra toda a justiça? Toda a carne tem que dar testemunho público de que está morrendo, não sente prazer no pecado, está morrendo para o pecado. Então, por ser o batismo uma prática cristã pública, essa prática se tornou um dos maiores símbolos da Igreja de Cristo. Confere lá, Filipe batizou o eunuco, a pessoa se aproximava, já ia para o batismo. Letra C. É importante lembrar que Jesus ordenou que os nomes das pessoas da divindade celeste fossem mencionados na hora do batismo. Atenção, irmãos, uma coisa é ensinar, redobra a tua atenção aqui, uma coisa é ensinar sobre o batismo. Olha, vocês têm que ser batizados em nome do Senhor Jesus, para cumprir a vontade do Senhor Jesus. Eu estou ensinando, não estou batizando, eu estou ensinando, diferenciando o batismo de Jesus com o batismo de João. O que João fazia? Sejam batizados para arrependimento, só. Mas aí vem o Senhor Jesus e muda isso. Na hora do ato do batismo, Jesus disse, quando vocês forem batizar, batizando-os, o ato que vocês forem cumprir, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus usa ali o artigo e para fazer separação de pessoas. O grego mostra isso, as regras da língua grega mostram isso. Eu até conversei lá na Grécia com o Nikos, meu amigo, sobre isso. Ele disse, não, realmente, é uma divisão de pessoas aqui. Do Pai e é usado o artigo, e do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu a ordem, quando vocês forem batizar, vocês mencionem os nomes da divindade celeste. Aí isso era feito, pastor Rodrigo? Era. Presta atenção, Paulo menciona esse fato ao perceber que alguns cristãos de Éfeso haviam sido batizados, mas não ouviram falar do Espírito Santo. Confere lá Atos 19, 1 ao 5. Paulo diz assim, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram assim, nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Aí Paulo revela que era mencionado o nome das pessoas da divindade na hora do batismo, e aí Paulo pergunta,
que batismo vocês foram batizados? Aí eles disseram, o batismo de João. Não, João não mencionava os nomes da divindade celeste. Jesus ordenou, e aí Paulo batiza eles de novo, em nome de Jesus. Mas Paulo não diz, sejam batizados em nome de Jesus. Não, ali Paulo está dizendo, o Lucas está dando testemunho que Paulo cumpre a vontade do Senhor Jesus. Por que Paulo batizou eles de novo? E por que Paulo pergunta para eles, que batismo vocês foram batizados? Para não ouvir sobre o Espírito Santo. Paulo então deixa claro que na hora do batismo os nomes da divindade celeste eram pronunciados, sejam batizados. E outra coisa, irmãos, vocês acham que os apóstolos, por que eu estou dizendo isso? Está cheio de igreja por aí, irmãos, dizendo que não se menciona o nome das pessoas da divindade celeste, só se batiza em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é o todo da divindade celeste, não tem um mandamento. Uma coisa é os apóstolos estarem ensinando sobre o batismo. Outra coisa é o mandamento que Jesus deu na hora de batizar. E vocês acham que os apóstolos teriam coragem de contrariar o que Jesus ordenou? Jesus deu uma ordem, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, eu acho que deveria, irmãos, ter colocado com clareza, porque há uma grande contradição no nosso país. Eu mesmo, quando pastoreei um outro bairro aqui da minha cidade, chegou um rapaz lá, muito alegre e tal, eu sou cantor e canto e louvo a Deus e maravilha e tal, vou na tua casa te visitar. Vou lá. E fui. Aí ele disse, olha pastor, cheguei lá na casa dele, começamos a cantar, daí ele, canta um hino aí, ele fez uma primeirinha, eu já puxei uma segundinha ali, que a gente também louva a Deus por bondade e misericórdia, e ele gostou e tal, cantamos uns hinos junto ali, maravilha. Ele disse, pastor, eu vou ser sincero com o senhor, gostei do senhor, o senhor é uma pessoa simpática, até é bom os cultos ali, os hinos e tal, mas eu sou de outra cidade, pastor, e eu estou indo ali na Assembleia de Deus porque eu ainda não achei uma igreja unicista. Eu digo, como assim? Eu sou unicista, pastor, eu não creio nas três pessoas. E outra coisa, o batismo tem que ser feito em nome só de Jesus, não é para ser feito. Eu digo, onde é que você leu isso? Daí ele me mostrou, não, olha aqui, Pedro disse que era para ser batizado em nome de Jesus, Paulo batizou eles também em nome de Jesus. Eu digo, não, filho, não, aqui está mostrando que eles estavam cumprindo a vontade do Senhor Jesus. Mas qual foi a ordem que Jesus deu? Uma coisa é ensinar sobre a ordem, outra coisa é cumprir a ordem. Qual é a ordem que Jesus deu? Ele, eu não sei. Digo, não, então vou te mostrar. Foi lá em Mateus 28, 19. Tá aqui, batizando-os em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então tá cheio, irmãos. Cada cidade do Brasil tem alguém dizendo que não. E é um batismo errado. Paulo batizou eles de novo. Vamos ler lá. Abra lá. Atos 19. Vamos lá. Para você entender por que essa expressão de Paulo. Versículo 1 ao 5. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E ao encontrar ali alguns discípulos, disse-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, pelo contrário, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. E disse-lhe então Paulo, em que batismo vocês foram batizados? Pelo amor de Deus, irmãos. Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Está mais do que claro aqui que Paulo deixou claro que era mencionado o nome do Espírito Santo na hora do batismo. E esses aqui foram batizados e eles responderam, no batismo de João. Mas João não falava isso, irmão. João dizia, para arrependimento, para perdão dos pecados, sejam batizados, só isso. Aí vem Jesus e muda a fórmula do ato batismal. Jesus deu uma ordem, batizando-os em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E eles usavam, na hora do batismo, cumprir esse mandamento. E aí Paulo, receberam o Espírito Santo? Nem ouvimos falar. Mas que batismo vocês foram batizados? Se é mencionado, se é cumprida essa ordem. Aí Paulo batizou de novo. Olha aqui, irmãos. Porém Paulo disse, João batizou um batismo de arrependimento, exortando o povo a crer naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus Cristo. E aqueles que ouviram foram batizados
em o nome do Senhor Jesus. Cumpriram a ordem que Jesus deu. E como que era esta ordem? Na hora do batismo, mencionar o nome das 3 pessoas da divindade celeste. Pelo amor de Deus, irmãos, é muita falta de entendimento por parte de algumas pessoas Brasil afora. Mas você não pode fazer errado, porque o batismo é um só. E tem que ser o batismo do Senhor Jesus. E como é o batismo de Jesus? Como é o batismo em nome de Jesus? É cumprir o mandamento que ele deixou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos lá. A ceia do Senhor. AB. O apóstolo Paulo ensinou que a ceia do Senhor deve ser realizada até que Cristo retorne. Paulo deixou claro isso. Em 1 Coríntios 11, 23 ao 34. Ele diz que recebeu do Senhor. E ele menciona ensinando, façam isso até que eu venha. Fazer isso em memória de mim. Então, irmãos, a ceia, tem gente dizendo assim, não, a ceia foi só para o 1º século. é cada um, irmãos. Não precisa. E outra coisa, qualquer pessoa pode tomar a Santa Ceia. Qualquer pessoa pode participar da ceia. Não tem ensinamento. Não, hipótese alguma, irmãos. Paulo disse, examine-se o homem. Porque a pessoa, o sangue de Jesus foi derramado por causa do pecado. O corpo de Jesus foi moído por causa do pecado. Aí veja bem, irmãos, a pessoa pegar o símbolo do sangue e o símbolo do pão sem ter consciência do pecado, sem estar envergonhado pelo pecado, constrangido e arrependido, é a mesma coisa que dizer assim, ó, não dou a mínima para esse sangue que foi derramado. Não dou a mínima para esse corpo que foi moído. Eu tenho meus pecados e vou participar aqui porque é legal. Fica feio até eu estar aqui e não participar, né? O que vão pensar de mim? Mas eu não estou arrependido de coisa nenhuma. É a mesma coisa. Aí Paulo diz, para que não participe para condenação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí, beba desse cálice, coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente. O que significa ser indigno? É a pessoa que não está arrependida dos seus pecados. Ele não é digno, porque Jesus derramou sangue e teve seu corpo moído para aniquilar o poder do pecado. E aí a pessoa sem temor nenhum, sentindo prazer no pecado, ela não é digna de participar desse ato. Então tem que tomar cuidado, irmãos. Letra A. O apóstolo Paulo ensinou que a ceia do Senhor deve ser realizada até que Cristo retorne. 1 Coríntios 11, 23 ao 34. Letra B. A expressão partir o pão diz respeito ao ato da ceia do Senhor. Quando você lê, veja lá Marcos capítulo 14, 22 ao 26, eles estão ceando, Jesus pega um pão, atenção, e parte. E aí dá os pedacinhos. Esse partir do pão se tornou um ato memorável que eles costumavam a fazer, distribuindo os pedaços do pão e compartilhando o cálice. Jesus instituiu isso. Marcos 14, 22 ao 26. Todos os evangelistas falaram sobre isso. Mateus falou, Marcos falou, Lucas falou. João não deu detalhes desse partir, mas eles estavam na ceia, João também fala. A igreja de Jerusalém se dedicava em cumprir esse mandamento e por isso partiam diariamente o pão com alegria, conforme Atos 2, 42 e 46. Aqui nós entendemos que além de eles participarem diariamente de refeições juntos, eles celebravam a memória do que Jesus fez, do derramamento do seu sangue. E Jesus falou, ensinou para Paulo, Paulo ensinou, em memória de mim. Lembre, anuncie minha morte, para que haja arrependimento, para que haja um constrangimento, para que as pessoas entendam, um justo sofreu demais pelos pecadores. Então, poxa, eu tenho que ter consciência, eu vou temer a Deus, eu vou honrar o que Jesus fez. É isso, essa é a ideia que a Bíblia diz, ensinando Paulo, né? Paulo ensinando, ele diz assim, anunciem a morte do Senhor até que ele venha. Nós temos que anunciar que Jesus sofreu injustamente, derramou sangue, teve o corpo moído, e isso deve me constranger, para que eu viva sem ter prazer no pecado. Não estou falando de pecados involuntários que surgem, porque a condição humana não nos permite ficar isento de nunca pecar.
Por isso que a Bíblia diz, quem diz que não tem pecado já está pecando, mas desde que sejam involuntários. Por isso que tinha no Antigo Testamento, se você quiser fazer o curso básico, eu explico sobre isso, lá na matéria de amartiologia, tinha no Antigo Testamento os mandamentos, sacrifício para pecado voluntário e sacrifício para pecado involuntário. É diferente. Então o involuntário, quando você se arrepende, pede misericórdia, você não tem prazer na iniquidade, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então a gente não sente prazer. Mas não dá para sentir prazer no pecado e ainda tomar a Santa Ceia. Tem pessoas por aí que sentem prazer em pecar, sente prazer, né, misericórdia. Eu já vi coisas, irmãos, horríveis. Pessoas saírem da Santa Ceia. Eu vi com os meus olhos, ninguém me contou. Pessoas saírem da Santa Ceia, depois a gente ir fazer um lanche com a família e a gente vê a pessoa bebendo bebida alcoólica, pedindo cachaça para tomar. Misericórdia. Tinha acabado de sair da Santa Ceia e sentindo prazer em bebida forte e um comportamento igual aos ímpios. Que Deus tenha misericórdia. Nós estamos vivendo esse tempo. Visão geral. Na Igreja de Jerusalém, os símbolos essenciais da fé cristã, o batismo e a ceia do Senhor, eram reverentemente observados. Parte 3, para encerrar, uma igreja modelo. Lembrando, irmãos, que aqui eu estou dando uma aula para os professores, para famílias, é um estudo bíblico. As minhas aulas aqui já se tornou um estudo bíblico para as famílias. Inclusive as pessoas estão no trabalho, eu choro, né? Os irmãos, pastor, eu estou aqui na escada trabalhando e ouvindo o estudo bíblico, eu estou aqui no salão de beleza, eu estou aqui lavando a louça, eu choro, irmãos. Os irmãos estão estudando a palavra de Deus no dia a dia, isso é maravilhoso demais. Meu agradecimento ao apoio que vocês têm dado, a confiança que vocês têm dado ao nosso estudo bíblico aqui, as nossas meditações na palavra de Deus, que a gente não se coloca acima de ninguém, não sou melhor que ninguém para ensinar, a gente simplesmente aqui medita junto na palavra de Deus. E eu louvo a Deus pela confiança. Vamos lá, uma igreja modelo. Então, aqui, irmãos, lembrando, aqui é um estudo. Então tem um pouquinho mais de tempo, converso com os irmãos, dou uma aula às vezes de 40 minutos, 50 minutos, mas no dia que você for ali com os alunos, você tem que ter uma postura mais didática, ok? Ser mais centrado, ser mais direto, não perder muito tempo, não dar muito rodeio, não falar demais. Então, na hora da aula, tá? Inclusive essa a lição de número 1, eu vou ministrar, agora a gente vai iniciar o trimestre aqui na nossa igreja, e eu estarei iniciando o trimestre. Então, uma aula bem didática, onde a gente vai fazer o estudo bíblico, extrair as principais lições e aprender exatamente o que o Espírito Santo quer que a igreja aprenda. Vamos lá, uma igreja modelo. Então, seja prudente na hora da aula, tá? Uma igreja modelo, uma igreja reverente e cheia de dons. Olha só, irmãos, letra A e letra B. É importante observar que Lucas mencionou primeiro, atenção, o ensino, a comunhão, as orações e o temor antes das maravilhas. Atenção, igreja brasileira, igreja universal, no mundo todo aí, pastores, membros, vocês querem maravilhas nos cultos? Querem maravilhas no viver diário cristão? Antes das maravilhas, ensino, comunhão, orações e temor. Aí sim, se tiver isso, virão as maravilhas. Confere lá Atos 2, 42, 43. Letra B. A igreja de Jerusalém obedeceu aos mandamentos do Senhor Jesus. Viveu o amor de Deus em comunidade, recebeu o poder do Espírito Santo e, por fim, presenciou as maravilhas operadas em quem recebia a mensagem do Evangelho. Atenção, alunos, professores, pastores, membros, atenção Brasil, mundo. Primeiro, a igreja tem que obedecer aos mandamentos do Senhor, viver o amor de Deus em comunidade, receber, aí sim, receber o poder do Espírito Santo e depois dela ter vivido o amor de Deus, viver em comunidade, no amor fraterno, na união fraterna, aí sim o Espírito Santo vem com o seu poder e as maravilhas acontecem. Por que eu estou dizendo isso? Tem muita igreja por aí, muitos pastores querendo maravilha, mas tudo dividido.
querendo maravilha, mas nem oram, nem têm temor, nem têm união, não se amam, e aí querem maravilhas. Misericórdia, irmãos. Num desejo de querer se aparecer, de querer, tem muita gente falando em nome do Senhor e não é o Senhor que está falando. Tem uma série de revelação aí que é tudo da carne. Por quê? Igreja dividida, igreja com contenda, igreja desunida, não tem amor, mas cheia de revelação. Não é Deus, irmão. Não é Deus. Antes das maravilhas, do poder de Deus, dos dons do Espírito, amor sincero, obediência, ensino, verdadeira união, amor fraternal, uns cuidando uns dos outros, cuidando uns dos outros. Aí o mover do Espírito vem da parte de Deus. Igreja dividida, irmãos, com um monte de profecia por aí, revelação e um monte de coisa. Misericórdia. Confere lá Atos 2, 42 a 44 e Atos 5 e 32. Então, se tiver esses elementos aqui, haverá também maravilhas. Antes das maravilhas tem que ter ensino, comunhão, orações e temor. Aí sim. 2. Uma igreja acolhedora. Essa lição é sensacional, né, irmãos? Letra A, B e C. A igreja de Jerusalém era um exemplo na prática do amor social. Meu Jesus. Tem um monte de igreja por aí que não está nem aí com as necessidades dos membros da comunidade e não pratica o amor social. Tá? A igreja de Jerusalém era um exemplo na prática do amor social. Atos 2,45. Letra B. Lucas registra um grande sentimento de amor entre os irmãos, de maneira que voluntariamente houve uma grande arrecadação de valores. Voluntário. Houve uma grande arrecadação de valores para suprir as necessidades existentes entre os irmãos. Atos 6, 1 ao 3. 3.000 pessoas, é possível, irmãos, a Bíblia diz que tinha pessoas de várias cidades, várias partes, é possível que muitas pessoas não quiseram nem voltar para suas cidades, não quiseram deixar aquele convívio. Muitos entenderam, isso aqui é o céu na terra, não quero mais me apartar daqui. Não tinha nem onde morar. E essa necessidade foi percebida. Não houve o início de uma campanha. Não, a Bíblia diz que os membros começaram a perceber, poxa, mas tem 5.000 crentes aqui. Foi um negócio realmente extraordinário, né? E muita gente está precisando. Então, a Bíblia diz que eles vendiam propriedades, está no plural, tá? Não entenda que eles vendiam a única coisa que tinha para ficar na rua e depender dos outros. Não é isso, não entenda. Está no plural ali. Propriedades, herdades. Naturalmente, logicamente, as pessoas tinham bens, mais que um, e aí iam vendendo e arrecadando dinheiro e levando para os apóstolos, para suprir necessidades. Olha, pessoas que não têm onde morar, pessoas que não têm o que comer, não têm o que vestir, pessoas que estão aqui, vamos se ajudar. Foi uma necessidade nítida, perceptível, todos viram, olha, muita gente está precisando. E o mover voluntário que partiu dos membros. A Bíblia diz que eles viram a necessidade. Por quê? Porque estavam convivendo todos juntos, além das quatro paredes. Viam, poxa, tu vai para casa? Não, eu não quero mais sair daqui. Vai para onde? Eu não tenho onde morar. Não, nós vamos dar um jeito. Peraí. E foram, quem tinha mais propriedades, mais posses, foi se desfazendo, vendendo, reunindo dinheiro e levando. E nós sabemos, aconteceu até o caso de Ananias e Safira, que meio que quiseram se aparecer e mancharam o mover lindo do Espírito com mentiras. Pedro disse, o dinheiro era de vocês, não precisava ter mentido. Era só ofertar o que vocês quisessem ofertar. Agora, para que mentir? Vendemos a propriedade, trouxemos todo o valor aqui. Não, nada com mentira, querer se aparecer, querer se engrandecer. Não, para com isso. Tá numa coisa tão pura, tão natural. Mas esse princípio, atenção igreja brasileira, atenção professores, pastores, esse princípio de perceber na comunidade cristã as necessidades e tomar uma iniciativa. Uma vez eu fiz uma reunião num outro bairro que eu pastoreei aqui, eu disse, irmãos, quais são as necessidades que nós estamos percebendo aqui no nosso bairro? Aí teve um presbítero que disse assim,
Antes de entrar nesse assunto, eu quero dizer uma coisa, que tem muito aproveitador aqui nesse bairro, viu? Nós temos que vigiar. Eu falei, não, eu concordo, fulano, presbítero fulano, eu concordo, temos que vigiar. Só que eu acho que nós estamos vigiando demais e não estamos fazendo nada. Então não dá para vigiar demais e não fazer nada. Tem muita gente necessitando aí com causas justas. Doentes, enfermas, viúvas, pessoas que estão com problema de saúde, pessoas que passaram por uma tragédia, pegou fogo numa casa e assim por diante. Poxa, vamos vigiar demais e não fazer nada? Não. Irmãos, temos que observar esse princípio. Vamos observar e ver o que é possível fazer. O que não pode acontecer é não fazer nada pelas necessidades da comunidade cristã, inclusive do bairro. Inclusive do bairro. Tem que fazer alguma coisa em prol da comunidade. A igreja não pode só viver de congresso, só de reuniões para si mesmo. Não, isso não é o comportamento genuíno do povo de Deus, da igreja. A igreja precisa ser relevante na sociedade onde ela está inserida. É uma pena, né? Outro dia alguém me mandou uma mensagem: ô pastor, podia trazer uns ensinos aqui na nossa igreja. Eu não consigo, irmãos. Mas compartilhe isso. Poxa, vamos dar uma olhadinha para fora. Vamos sair dessa bolha, tá? Vamos olhar para fora, vamos ser relevantes, vamos fazer alguma coisa. Vamos ter que vigiar, mas muitos estão vigiando demais, não estão fazendo nada. Letra C. Toda a comunidade cristã que vive genuinamente o amor de Deus e a perfeita comunhão com os irmãos presenciam o agir do Espírito para a perfeita caridade. A perfeita caridade vai além das quatro paredes e ela se infiltra nas necessidades da comunidade onde a igreja está inserida. Então, eu vou repetir: toda a comunidade cristã, toda a congregação, onde tem uma igreja, num bairro, numa cidade, toda a comunidade cristã que vive genuinamente o amor de Deus e a perfeita comunhão com os irmãos, presenciam do Espírito, vai vir naturalmente, é do Espírito se mover. Deus vai abrir as portas, vai dar as condições, vai tocar no coração, vai providenciar os meios e a igreja vai mostrar o amor de Deus onde ela está inserida. É pelo Espírito, mas a igreja precisa se disponibilizar a isso. Para a perfeita caridade, confere Atos 4, 31 e 32. Uma igreja adoradora. Letra A e letra B. Por várias vezes Lucas registra os primeiros cristãos louvando e bendizendo a Deus. E isso prova que verdadeiramente o Espírito Santo levou aqueles cristãos a se tornarem verdadeiros adoradores. Conforme Atos 2, 11, 47, também 3 e 8. Várias vezes Lucas registra o resultado de todo o mover: louvores e adoração. Esse é o objetivo, irmãos. A igreja servia a Deus, vivendo a vontade de Deus, e tudo vai resultar em louvor e adoração ao nome do Senhor, comemorando os frutos desse viver genuíno do Evangelho. Letra B. Sabemos que a verdadeira adoração está relacionada à genuína intenção de viver para a glória de Deus. Isso significa ser adorador. Confere lá João 4, 24. O Pai procura adoradores. Viver para Deus. Eu quero viver para Deus. Isso é ser adorador. Os membros da igreja de Jerusalém passaram pelo novo nascimento e chamaram a atenção de toda a cidade, devido à alegria de serem verdadeiros adoradores. Confere lá, irmãos, Atos 2, 46 e 47, chamaram a atenção. A Bíblia diz que a igreja achou graça aos olhos de toda Jerusalém. As pessoas vão ver, irmãos, e vão olhar com bons olhos. Que união maravilhosa, que alegria radiante, que união caridosa, piedosa, generosa. Que grupo que faz a diferença no nosso bairro e na nossa cidade. Sensacionais. Eles realmente divulgam o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo. Essa é a igreja de Jerusalém, esses são os exemplos para nós nos dias de hoje. Visão geral: os princípios da igreja de Jerusalém nos ensinam a viver a dimensão espiritual do acolhimento e da adoração. Conclusão: vimos nesta lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente, nos referimos a ela como igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal.
modelo para todas as outras. De fato, ela é a Igreja Mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a Igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Lógico, pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns problemas bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Aleluia! Chegamos ao final dessa lição de número 2, abençoada, e eu convido você, estude ela, esteja na igreja domingo para conversar, para estudar, se aprofundar e se edificar com esta lição, e compartilhe essa lição. Uma maneira de você compartilhar este ensino é compartilhando esse vídeo. Compartilhe, pegue, compartilhe, chame pessoas, vá lá no canal do Pastor Rodrigo, faça um estudo bíblico. Os nossos estudos aqui, irmãos, não é só para a escola dominical, é para a família, é para os crentes, aprender a genuína vontade de Deus. Vamos fazer a nossa oração para agradecer a Deus. E nós não somos melhor que ninguém, irmãos. Não somos mesmo. Não estamos dizendo que somos a igreja mais correta ou isso, não, irmãos. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Mas a gente procura andar nesses princípios e cumprir o que foi ensinado através dos apóstolos. O amor, a união, o ensino da palavra, a adoração, a caridade, a piedade, as orações. Tem que ter, irmãos, esses princípios. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por estudar acerca dos exemplos deixados pela Igreja de Jerusalém, aonde eles perseveravam, Pai, em cumprir os teus mandamentos, a união, perseverava em estudar a tua palavra, perseverava em orações, perseverava em suprir as necessidades uns dos outros, cuidar uns dos outros no viver diário, perseveravam, Pai, em implantar e mostrar ao mundo a cultura cristã, a cultura do amor e a cultura da união, te louvando e bendizendo com alegria. Pai querido, que nós possamos nesses dias viver esses princípios. Cada comunidade cristã, cada ministério espalhado pelo Brasil e pelo mundo possam viver estes princípios. Não é a placa de uma igreja que salva, não é a placa de uma igreja que vai mostrar os princípios, mas em cada denominação, Pai, que estes princípios existam, para que eles possam genuinamente fluir o mover do teu Espírito em prol da salvação das almas e da alegria de todos. Pai querido, que a unção desta lição se manifeste agora na vida dos teus filhos. E eu rogo, Pai, este amor que existe, esta comunhão que existe dos teus filhos comigo, neste trabalho de ensino, possa trazer agora a manifestação do teu poder, Senhor, e maravilhas aconteçam, em nome de Jesus Cristo. Onde alguém ouvir esta intercessão, necessitando do milagre da cura, seja agora alvo da cura, do alto da cabeça à planta dos pés, desapareçam infecções, desapareçam doenças, fique livre dessa dor, seja restaurado em tua saúde, para servires a Deus com alegria. Use de misericórdia, Senhor, que neste exato momento, teu servo e tua serva, que clamam comigo, sejam curados com a bênção da saúde, pelo poder do nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai, ordenamos esta bênção e tomamos posse em o nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, que Deus abençoe de coração, um forte abraço. Adquira os nossos slides, você que é professor. Ou, pastor, eu não sou professor e quero arquivar esses estudos para estudar com a família, com os irmãos. Pode também, é muito barato, irmãos. R$ 2,50 por semana. O plano anual, R$ 10 por mês. Você adquire os slides dos jovens e dos adultos. Pode abençoar as pessoas com lindos estudos bíblicos. Que Deus abençoe. Dia 8, viu? Não esqueça, dá tempo ainda, você que está assistindo esta aula antes de terça-feira, dia 8. Participe do workshop, você que quer pregar a palavra de Deus e aprender sobre oratória, workshop gratuito de oratória, dia 8 às 20 horas. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, fique na paz de Cristo Jesus. Amém.